Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Antes de começarmos a lição de domingo com o título No Princípio, o Logos Divino, eu gostaria de aconselhar vocês a ler 2 capítulos do livro chamado Mensagens Escolhidas, volume 1. O capítulo 42, ele traz o título A Revelação de Deus, e o capítulo 43 traz o título Cristo, o Doador da Vida. E o capítulo 43, ele já começa dizendo, no princípio era o Verbo. Aconselharia que vocês se detivessem a esses 2 capítulos para compreender melhor o assunto da lição dessa semana, uma vez que parece ser algo que venha trazer uma certa ausência de conformação do que o texto diz. Entender sobre a divindade de Cristo antes da sua existência não é algo fácil. Mas eu já falei para vocês aqui em vídeos anteriores que Jesus ele só assumiu esse título quando ele veio existir como ser humano. Nós não sabemos como era de fato o nome. Sabemos que sempre existiu 3 pessoas da divindade. Essa didática que é dada pelo próprio plano redentivo de Pai, Filho e Espírito Santo, ele deve nos servir de um exemplo da gente poder entender as funções. Jesus ele veio assumir uma função, ou posso dizer assim, Deus veio assumir uma função, a segunda pessoa da divindade, e eu quero deixar claro que quando a gente fala de primeira pessoa e segunda pessoa, isso não diminui, ou que existe uma hierarquia divina, onde Deus o Pai é o primeiro, Deus o Filho é o segundo e Deus o Espírito Santo é o terceiro. Não. Todos 3 têm a mesma posição, têm a mesma autoridade, têm o mesmo grau de importância e o mesmo nível de existência. Não existiu em nenhum momento na face de todos os tempos onde Jesus não existisse. Porém, quando ele veio assumir a forma humana, ele assumiu um título redentivo. É tanto que Jesus é chamado por Isaías como Pai da Eternidade, ou seja, aquele que criou a eternidade. Jesus não é menor do que o Pai em coisa alguma. Ele só assume um título funcional para nos dar uma forma de entender o plano da redenção. A mesma coisa se atribui ao Espírito Santo. O Espírito Santo poderia ter vindo aqui em forma humana e assumir uma posição humana e ser também o nosso Redentor. Mas dentro do plano divino, ele assumiu ser o Paracleto, ele assumiu ser o Consolador, ele assumiu o título de ser o Confortador. Aqui a expressão fala, no princípio, 2 pontos, o Logos Divino, mostrando que a palavra que naquela época de João já era crida, já era aceita, que existia uma palavra criadora. João pega aquilo que era crido e transforma, ou seja, traz uma aplicação para fazer com que o seu público entendesse quem era de fato essa palavra criadora. Eu falei para vocês no vídeo de ontem que existia um filósofo do 5º século, 6º século antes de Cristo, ali no ano 540, que esse filósofo grego, ele ensinava sobre uma palavra criadora. João pega essa crença que se existia e transforma de fato para aquela evidência na pessoa de Jesus. Então o que nós entendemos aqui é que esse Logos Divino ele já existia, quando o texto no Evangelho de João diz assim, no princípio era o Verbo, e esse princípio era uma época na eternidade muito antes de Gênesis 1, verso 1. Então, nesse momento, nesse tempo, ele que já existia, ele veio se tornar, essa palavra criadora que já existia, ele veio se tornar um ser humano. Então, assim, Deus, quando assumiu a forma humana, né, a segunda pessoa da divindade, quando assumiu a forma humana, isso não tira dele ou não diminui nele coisa alguma. Olha o que é que diz Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e o verso 5 a 7, diz assim, ó, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Paulo adverte, embora sendo Cristo como Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de escravo ou de servo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Observe a expressão esvaziou-se de si mesmo. Embora Jesus não deixou em momento algum de ser Deus, ele deixou de fazer uso de sua divindade quando ele assumiu a humanidade. Se Jesus não se tornasse humano, ele não poderia ser o nosso Salvador. E se Jesus não fosse Deus, também não poderia ser o nosso Salvador. O pecado, na verdade, existiria a morte daquele que sentenciou. Um anjo criado não poderia fazer coisa alguma, nem nenhum ser humano, por mais reto que fosse, ele não poderia assumir
a nossa substituição. Então Cristo veio e ao assumir a forma humana, ele passou por todas as características do ser humano. Lembre-se, Jesus não foi afetado, ele foi de fato. Jesus foi afetado pelo pecado, mas ele não foi infectado pelo pecado. Aquilo que ele sofreu em sua parte exterior, isso eu falo na questão da carne, como sentir fome, sentir sede, sentir desgaste por algo, isso é uma atribuição humana. Então Jesus passou por todas essas atribuições em sua forma humana, mas isso não tirou dele a sua divindade, porque Deus em sua essência não se cansa, Deus não dorme, porque não tem necessidade de dormir, porque ele não tem necessidade de se restaurar, de se revigorar, mas quando ele assume a forma humana, ele assume com todas as características de um ser humano, e é por essa causa que ele poderia de fato ser o nosso Salvador. Jesus sentiu dor na cruz do Calvário. Jesus sentiu dor por sentir-se rejeitado pelos seus. Jesus sentiu dor ao pedir aos seus discípulos que lhe trouxessem a presença, o seu auxílio em uma oração. Mas por 2 vezes ele vai até eles e encontra-os dormindo. Então ele se sentiu algo desprezível. Essa é uma atribuição como ser humano. Jesus sentiu tudo isso. Sentiu a dor da cruz. Sentiu a dor de saber que as pessoas não iriam aceitar, mesmo sendo onisciente. Então, assim, essa palavra criadora que aqui João descreve, e levando em consideração que João escreveu para um público que não tinha mais nenhuma crença na divindade de Jesus ou na existência de um Deus humano, ele começa o seu evangelho, não fala do seu nascimento, não fala dos seus pais, mas ele tão somente fala da maneira de quem ele era. No princípio existia alguém, como sempre existiu, e essa pessoa que sempre existiu, que é o Criador de todos, ele veio assumir uma forma humana e veio a esta terra. E ele também termina seu evangelho dizendo assim, aquele que dá testemunho dessas coisas tenha certeza de que ela é verdadeira. Ou seja, João autentifica o seu evangelho, demonstrando que toda a sua escrita não era por sua própria conta, mas ele demonstra a sua experiência que ele teve com Cristo e descreve com muita propriedade. E com certeza, João é o evangelho também, não só inspirado pelo Espírito Santo, mas nos traz luz diferente dos 3 outros evangelhos, onde ele enfatiza sobre Cristo em sua divindade e nos faz entender a maneira como ele se importou a vir a este mundo para nos dar a eterna redenção. E aqui, o autor da lição termina dizendo assim, desde os dias da eternidade, Cristo era um com o Pai. Era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade e resplendor da glória divina. O livro chamado O Desejado de Todas as Nações, na edição 2021, o autor aqui não colocou, colocou aqui a página 9, logo no início. Então, o que é que nós entendemos? Jesus, ele sempre existiu. Jesus, ele era um com o Pai. Ele fala isso para Tomé. Quando Tomé pede para ele que revelasse o Pai, ele fala assim, quem me vê, vê o Pai. Você que está tanto tempo comigo, Tomé, e ainda não sabe quem é o Pai? Jesus é a expressa imagem de Deus o Pai de forma humana. É como se Deus, para se relacionar com o ser humano, precisasse se diminuir. Lembre-se de que Hebreus fala assim, havendo Deus falado de várias maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos revelou pelo Filho. E é interessante que a expressão pelo Filho, em nossa tradução, não tem a significação de que fosse através de ou fazendo uso de. Mas a expressão é, Deus falou no Filho, ou seja, Deus assumiu a humanidade e revelou, de fato, quem de fato é a divindade. E Jesus, quando sai daqui, não nos deixa abandonados, mas ele coloca um outro que tem a mesma essência dele em todos os sentidos, com exceção de sua humanidade, que é o Espírito Santo. Eu irei ao Pai, mas não deixarei órfãos, enviarei um Consolador. E João também enfatiza sobre isso, no capítulo 14 e 16 do seu Evangelho. Que Deus, portanto, nos ajude a compreendermos cada dia mais a essência de sua palavra e que, através da divindade de Cristo, eu e você possamos nos achegar mais a Ele. Quando Paulo adverte aos filipenses que devemos seguir a Cristo com esse exemplo, é que Cristo, sendo Deus, ele se esvaziou e se tornou humilde. Eu não tenho nem 0,001% da essência da divindade de Cristo. Então, devo que ter, no mínimo, o senso de humildade, porque ele, de fato, é o maior em todas as coisas. Como João bem disse, João o Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. E que Cristo seja sempre, de fato, motivo de nossa honra e glória pelo que ele fez,
pelo que Ele é e pelo que Ele há de fazer. E, acima de tudo, pelo que Ele vai nos conceder quando Ele voltar. Que eu e você possamos crer nesse Cristo divino, sempre considerando que Ele veio a este mundo para nos dar eterna redenção. Assumiu uma forma que talvez seja misteriosa de compreender em todos os seus detalhes, mas que através do Espírito Santo possamos acreditar o suficiente para continuar servindo a Ele com fidelidade. Deus abençoe você. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, suplicamos a Ti, Senhor, tão somente que, através do Divino Espírito Santo, possamos compreender sobre a maravilhosa divindade e a natureza humana que Cristo veio a existir aqui neste mundo. Sabemos que Jesus sempre existiu. Não houve nenhum momento em que Ele não existisse. Mas para nos dar a redenção, existiu um período na história da humanidade que Ele veio a existir como um ser humano. Jesus é Deus em sua essência, em toda a sua plenitude, mas Ele também é humano em toda a sua plenitude. Obrigado, querido Pai, por ter nos enviado Teu Filho, e nos ajuda para que, através do Espírito Santo, possamos crer em Tua palavra constantemente. Perdoa nossas faltas, permanece conosco e nos dá a Tua paz neste dia, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença, e estude a palavra de Deus com afinco. Procure bons comentários, não se esqueça, Mensagens Escolhidas, primeiro volume, volume 1, no capítulo 42 e 43. E também, logo no início do capítulo do livro O Desejado de Todas as Nações, do capítulo 1, que fala o Deus Conosco. Até o título que ele assumiu, Emmanuel, quer dizer Deus Conosco. Deus abençoe você. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.